Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a quarta aula de mudança de fase. Quem não assistiu as três primeiras aulas, procura no canal, assista as aulas para acompanhar direito a aula de hoje. Bom, compartilhe, se inscreva e dê seu like ajudando ao profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo assistir mais uma aula de mudança de fase, a quarta. Vamos lá? Bom pessoal, eu tenho aqui o seguinte. Um exercíciozinho para relembrar a aula passada. Então, colocam-se 100 gramas de vapor d'água a 100 graus centígrados num recipiente que contém 600 gramas de gelo a 0 grau centígrados. A que temperatura final se estabelecerá o equilíbrio térmico? Considere desprezível o calor trocado com o recipiente. Então, ele está desprezando a capacidade térmica do recipiente, ok? Então, não vai haver troca com o calorímetro. O calor específico da água é uma caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, que é aquele calor fornecido na hora da mudança de estado. E o calor latente de condensação, que também é na mudança de estado, é de menos 500 calorias por grama, porque aqui é uma perda de calor. Então, o calor latente de condensação é um calor latente negativo. Então, nós temos aqui vapor d'água a 100 graus centígrados e temos 600 gramas de gelo a 0 grau. Então, 100 gramas de vapor d'água a 100. Quando eu misturar com 600 gramas de gelo a 0 grau, vai acontecer o quê? A temperatura do vapor d'água vai diminuir, ele vai se transformar, vai sofrer condensação, vai passar do estado de vapor para o estado líquido e o gelo vai se fundir, vai sair do estado sólido para o estado líquido e aquecer até uma temperatura de equilíbrio. Então, vamos ver o passo. Passo 1. Mudança de estado. Vapor para líquido. Como é que é chamado de vapor para líquido? De vapor para líquido é condensação ou liquefação. Mudança de estado de sólido para líquido. De sólido para líquido, gelo para se transformar em água, vai sofrer fusão. Qual o tipo de calor que o vapor d'água deve trocar para se condensar? Na hora da mudança de estado, tem que haver um calor latente, a temperatura fica constante. Para sofrer condensação, o vapor d'água deve receber calor ou perder calor. Não, o vapor d'água está a 100 graus, então ele tem que perder calor para a temperatura diminuir até chegar à temperatura de equilíbrio. Então tem que perder calor. Qual a expressão mais adequada para se calcular essa quantidade de calor? Ora, na hora da mudança de estado, o calor é o calor latente, a fórmula é mV0, que nós vimos em calorimetria. Qual o valor dessa quantidade de calor? Obviamente, ele deu que é menos 500 calorias por grama. Então, eu posso dizer que é menos 54 quilocalorias, né? Dividido por 1000 aqui. Então, nós temos qual o tipo de calor que o gelo deve trocar para fundir? Também na hora da mudança de estado, o calor é latente. O gelo vai ter que derreter, 600 gramas de gelo vai ter que derreter até a temperatura subir no estado líquido. Então, para sofrer fusão, o gelo deve receber calor, né? Para se fundir. Qual a expressão mais adequada para se calcular esta quantidade de calor? Novamente, calor latente, na hora da mudança de estado. Então, qual o valor dessa quantidade de calor? Como ele recebeu calor, o calor latente de fusão vai ser 48 quilocalorias, vai ser positivo e não negativo. Supondo que a temperatura de equilíbrio seja T, que vai ser uma temperatura entre 0 e 100 graus, porque um vai perder calor e o outro vai ganhar calor. Qual o tipo de calor que a massa de água recém-liquefeita, 100 gramas, troca até atingir o equilíbrio? Então, quando ele se fundir, a água no estado líquido vai aquecer, então vai variar a temperatura. Então, o calor passa a ser sensível. Essa massa de água recebe calor, exatamente. A água vai receber calor até chegar à temperatura de equilíbrio, que é essa temperatura T aqui. Recebe calor. Ok? Aliás, perde calor. Está errado aqui. Ganha calor. Qual a expressão mais adequada para se calcular esta quantidade de calor? Veja, eu tenho vapor d'água a 100 graus e vou ter uma temperatura mais baixa, que vai ser a temperatura final. Então, seria o Q3. Supondo que a temperatura de equilíbrio seja T, qual o tipo de calor que a massa de água recém-fundida, quer dizer, que passou do estado de sólido para líquido, vai ser 600 gramas,
troca até atingir o equilíbrio. Então, quando a água se fundir, ele vai ter que receber calor. Então, a temperatura vai variar, então vai ser um calor sensível. Essa massa de água recebe calor, exatamente. Qual a expressão mais adequada para se calcular essa quantidade de calor? Bom, se o calor é sensível, é mCzinho, variação temperatura. Só que a temperatura inicial é 0 e a temperatura final é T. Então, T4. Então, qual das expressões abaixo é verdadeira? A soma das quantidades de calor trocadas em cada fase tem que ser igual a 0. Princípio da calorimetria. Então, eu vou ter menos 54.000, somando com 48.000, somando com Q3 e somando com Q4, vai ser igual a 0, exatamente a letra B. Qual a temperatura final de equilíbrio? Quando fizermos aquele cálculo ali, vai dar 22,9 graus Celsius. Então, seria a resposta. Bom, então nós vimos aqui um exemplo de calor latente de fusão e de condensação. Nós temos uma mistura de a substância água no estado de vapor misturado com água no estado sólido, que é gelo. E os dois entram em temperatura de equilíbrio de 22,9 graus Celsius. Ok? Próxima página. Um fenômeno importante na fusão é que existem substâncias que aumentam de volume, a maioria delas, e substâncias que diminuem de volume, o caso da água, do ferro, do antimônio, do bismuto, durante a fusão. Então, geralmente, aumenta o volume, certo? Na hora do fenômeno de fusão. Mas tem exceções. A água, o ferro, o antimônio e o bismuto, durante a fusão, diminui de volume. Então, vamos ver aqui. Fusão franca e pastosa. Escolha cada uma das substâncias abaixo e observe o comportamento delas durante a fusão e preencha a tabela. Use sim ou não para preencher a tabela. Bom, eu tenho aqui água cristalina. O que vai acontecer? A água está no estado sólido, vai receber calor, ó, a temperatura aumenta. Quando chegar a 100 graus, considerando ao nível do mar, que é a pressão é de 1 atm, então vamos considerar aqui que o calor fornecido faz o gelo derreter, aumenta a temperatura. Depois fica constante a temperatura, então vai haver mudança de estado aqui, o calor latente. E depois a temperatura continua subindo, então passa a ser estado de vapor. Então sólido, aqui está mudando de estado e aqui passa a ser líquido, ok? Líquido não, vapor, eu falei vapor, mas é líquido, ok? Bom, então eu tenho aqui da passagem do estado sólido para o estado líquido, aqui vai haver fusão. Então a temperatura varia na fusão? Claro que não. Eu não vou escrever não aqui porque no meu computador não tem um tio, aí não está aceitando. Vamos ver aqui uma substância pastosa, amorfa, por exemplo, cera. Veja que na hora da mudança de estado, ó, sólido mais líquido, a temperatura não ficou constante, variou. Era um valor aqui e passou um valor aqui. Então nessa fusão aqui, a temperatura variou. Então a temperatura varia. Então aqui eu vou colocar assim. A manteiga do mesmo jeito, varia na hora da mudança de estado, a temperatura varia. Então não é uma substância pura, é amorfa. Então vou colocar assim também, porque a temperatura varia. O ouro é uma substância pura. Veja aqui que na hora da mudança de estado, a temperatura ficou constante, calor latente. De fusão, de estado sólido para estado líquido. Então, só depois o ouro fica no estado líquido. Então também tem uma variação, não tem variação de temperatura na fusão. Então aqui é não, sim, sim, não. Eu não vou colocar o não porque não está aceitando, o sistema não está aceitando porque no meu computador eu não estou conseguindo colocar o tio do não sobre o A. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Na próxima aula, quinta aula de mudança de fase, vai no canal, procura as aulas, assiste as aulas anteriores para saber o conteúdo sem ter necessidade de voltar atrás para entender a aula. Bom, espero que vocês tenham entendido e nos vemos em breve. Até mais, até logo e obrigado pela atenção. Tchau.